O programa a seguir contém material que pode ser considerado perturbador. Fica a critério do espectador. Nossas primeiras experiências ainda no útero formam o modelo de quem acreditamos ser, de como vemos as outras pessoas e do nosso lugar no mundo. Quando vejo rostos humanos, vejo beleza, vejo um enorme sofrimento e um enorme potencial de transcendência. O dramaturgo grego escreveu que os deuses nos criaram como seres humanos para sofrermos e descobrirmos a verdade. Nosso papel como seres humanos é aprender e crescer com o nosso sofrimento. Não precisamos continuar perpetuando dor a nós mesmos e infligir sofrimento aos outros. Na minha vida pessoal e no trabalho com tantas outras pessoas, aprendi que trabalhar com trauma pode nos dar muita sabedoria e revelar a beleza da nossa existência, da qual nos desconectamos por causa do trauma. A sabedoria do trauma. Meu nome é Gabriel May, sou médico aposentado e hoje viajo pelo mundo falando e ensinando sobre desenvolvimento infantil, saúde, doença, estresse e trauma. E falar sobre trauma faz parte do sinal dos nossos tempos. Eu sou apaixonado por isso, por motivos bem simples. Em 30 anos ou mais de prática médica e de medicina do vício, descobri que o padrão comum para praticamente todas as aflições, doenças mentais, doenças físicas, é na verdade o trauma. E há uma sabedoria no trauma. Quando percebemos que nossas respostas traumáticas e impressões não são quem nós somos, e podemos trabalhá-las, e é assim que nos tornamos quem somos de verdade. Praticamente toda semana há um estudo que mostra que mais e mais pessoas estão em busca de ajuda por problemas de saúde mental. Mais e mais jovens são diagnosticados com ansiedade. Muitas crianças são diagnosticadas com toda a infinidade de condições de infância, como o TDAH, transtorno de déficit de atenção com hiperatividade. A depressão está aumentando. O suicídio dos jovens está aumentando. Os vícios estão aumentando. É uma epidemia de verdade. 20% dos jovens ou mais são diagnosticados com ansiedade. De acordo com todos os estudos recentes, isso é o quinto. E essas são as pessoas que estão ansiosas o suficiente para serem diagnosticadas. Estamos falando de uma epidemia. Quando você cresce em circunstâncias como eu cresci, você espera que alguém grite com você. Espera que algo seja jogado em você. Você não sabe se vai comer, não sabe se vai ser despejado. Você vive constantemente ansioso e estressado. E eu pensava que isso era raro. Quando eu falei com mais pessoas, um número grande de pessoas tinha essas experiências traumáticas. Quando criança, eu ainda carrego isso comigo. É um fardo imenso nas suas costas.
Trauma é uma ameaça avassaladora, com a qual você não sabe como lidar. Traumas não são coisas ruins que acontecem com você, mas o que acontece dentro de você, como resultado do que aconteceu com você. Meu pai foi baleado e morto em 25 de dezembro de 1979. Acharam o corpo dele no quintal do vizinho. E eu fui criado no sistema de justiça juvenil. Morei sozinha nas ruas, desde os 10 anos de idade. A lei não me assustou. Eles podiam me prender. Qual a diferença ia fazer? Ninguém sentiria a minha falta. Minha mãe é alcoólatra, muito alcoólatra. Meu pai era viciado em sexo. Seu vício em sexo arruinou toda a nossa família. Sabe, traindo, causou divórcio. Comecei a usar heroína aos 26 anos. Foi ela que realmente me destruiu. Ela tirou a minha dor. Tentei realizar meus sonhos tantas vezes. Na verdade, não tenho mais sonhos. Trauma significa fundamentalmente uma desconexão do ser. Por que nos desconectamos? Porque é muito doloroso sermos nós mesmos. Isso que se torna uma dinâmica para toda a vida. Não sei mais como lidar com as emoções. Isso significa que nos relacionamentos, quando eu me sinto um pouco magoado, eu imediatamente me fecho e para não sentir aquelas emoções no qual não sei lidar. Há também uma desconexão. Isso significa que eu tenho minhas intuições, mas eu não as sigo. Eu crio situações de risco para mim. O trauma também afeta o desenvolvimento do nosso cérebro. Certos circuitos cerebrais importantes têm a ver com a forma como reagimos, respondemos e nos regulamos, como lidamos com o estresse, como interagimos com as outras pessoas, quanta empatia e percepções temos, quanta compaixão temos. Então as funções do córtex pré-frontal são limitadas e restringidas pelo trauma, pois só saberemos se o cérebro se desenvolve em interação com o meio ambiente. Portanto, o cérebro das crianças traumatizadas não é como o cérebro das crianças não traumatizadas. Menino, tira por favor. Estou farto das suas besteiras. Você vai começar a agir como um homem, em vez de uma criança. Está me xingando. Eu não vou para lugar nenhum. O que está fazendo? Eu juro, eu juro. Mãe, não, não, pare. Essa é a única forma que você aprende. Pai, por favor, para. Durante seus primeiros 18 anos de vida, um dos seus pais ou algum adulto na sua casa frequentemente ou muito frequentemente xingava, insultava, rebaixava ou humilhava você, dê um passo para dentro do círculo. Se um dos pais ou algum outro adulto da casa com frequência empurrava, agarrava, batia ou jogava algo em você, dê um passo para dentro do círculo. Se um dos pais ou outro adulto da casa frequentemente ou muito frequentemente batia em você, tão forte que deixava marcas ou feridas, dê um passo para dentro do círculo. Se você frequentemente sentia que ninguém amava você, dê um passo para dentro do círculo. Dê um passo para dentro do círculo. I think society got prison wrong, and they're seeing what's wrong with people instead of what happened to people. Our mission at Compassion Prison Project is to transform communities and prisons with compassionate action. An adverse childhood experience is a terrible event that continues to happen to a child. And there's no way to know when it's going to happen again, which puts the kid into a hypervigilant state. I have 8 of those ACEs, and when I found out I have 8 adverse childhood experiences, and that my behavior was a direct result
of the trauma that I Eu experienced sofri vários traumas na infância changed my life. e isso mudou a minha vida. Men and women in 64% dos homens e mulheres presos 64% of them have 6 or tiveram 6 ou mais experiências adversas na infância. Casa de Recuperação Chrysalis, Vancouver, Canadá. Olá, Gabo. Monique. Oi, Gabo. Me sinto num trono. Quero conversar com vocês sobre por que acham que se viciaram, saber o que tem acontecido na infância de vocês. Fui sequestrada aos 16 anos e vendida. Isso é um trauma, é algo que está na minha vida e não dá pra mudar, entende? Sequestrada por quem? Foi um taxista que me levou e levou uma amiga quando eu tinha uns 16 anos, certo? Ele nos manteve por 6 meses em um motel e vendeu minha virgindade. E a polícia os procurou. Não, minha mãe achou que eu tinha fugido de casa. Ela não me procurou. Ela não te procurou? Não. E se você me dá permissão para continuar, tudo bem, você tem minha permissão. O taxista sabia exatamente quem sequestrar. O predador sabe quem está sem proteção. Alguém batia em você quando criança? Sim, meu pai. Ele nos batia, inclusive com o cinto. Você se lembra como se sentia? Só lembro da dor. Em vez de só pensar por que eu merecia isso, só lembrava da dor. E quanto tempo durou isso? Desde os 16 anos começou a revidar. Então, 10, 11 anos, quando tudo começou. Digamos que você seja a mãe de uma criança, essa criança está apanhando com um cinto. E está com dor. Então, não entende, só sabe que dói. E dói emocionalmente. Porque esse homem deveria amá-la e está batendo nela. Então, quando você sofre assim, existem apenas 2 possibilidades. Meu pai é uma pessoa má e me odeia, ou eu sou uma pessoa má. E a única proteção é acreditar que eu não mereço esse amor. Digamos que você seja a mãe de uma das crianças de 5 anos. Com quem você gostaria que essa criança falasse? Comigo, certo? Com quem você falou? Com ninguém. Esse é o trauma. Em outras palavras, quando você tinha 5 anos, você estava completamente sozinha. O que está supondo, Alice, é que sua mãe também estava traumatizada. Você sabe sobre alguma coisa na infância dela? Sim, ela também foi abusada pelo pai alcoólatra. Ela aprendeu na infância a não te dar atenção pelos seus próprios sentimentos. O motivo dela saber era porque não te amava, mas porque ela estava fechada por dentro. E isso, estou dizendo, é multigeracional. É uma droga, sim. Não dá para escolher quem é o culpado nesse caso. Não começou com ninguém. Isso continua e continua de uma geração para outra. Estamos conversando sobre os efeitos da escravidão no nosso comportamento e, sendo sincero, não concordei quando ouvi isso pela primeira vez. Quando era para falar sobre o castigo, tive um lapejo de quando me batia com um chicote, pelado. A ficha não tinha caído, mas não me dei conta que eram assim que os escravos eram chicoteados. Porque era um trauma transgeracional, passado de uma mãe para outra mãe e depois para mim. Então tinha as marcas nas pernas. E agora lembro que não tinha para onde fugir. Não tinha ninguém para me ajudar. E ela dizia o quanto me amava, então eu chorava e ela me batia com chicote. Ele é autor de 4 livros campeões de vendas, publicados em 12 idiomas, vendidos em 5 continentes.
Seja bem-vindo, Dr. Gabe Bumala. Escrevi um discurso para essa noite, o que normalmente eu não faço, mas talvez por nervosismo, de estar em frente a esse grupo de mulheres fortes. A verdade é que os homens têm medo das mulheres. Não sei se perceberam isso, mas é verdade. Muitas das coisas que fazemos são totalmente por medo. Bem, quando vocês se sentiam mal quando crianças, com quem conversavam? Quando a dor está presente, não há com quem compartilhar. E as crianças têm recurso limitado para lidar com isso. O que faz é se desconectar de si mesma. Quando você se desconecta de si mesmo, não tem a si mesmo. Você se perdeu. Quando falamos de trauma, geralmente pensamos em algo terrível acontecendo a uma pessoa. Mas isso não é o único trauma que existe. Há outro tipo de trauma que não pode ter a ver com coisas terríveis acontecendo com você. Olha, a maioria das pessoas olha para minha infância e dizem: caramba, você teve uma infância incrível. Porque eu tive de tudo. Eu venho de classe média alta em Idaho. E meus pais me davam de tudo. Pois era o jeito deles de criar os filhos. Eles me davam de tudo. Para eu calar a boca e não incomodar, eles eram muito ocupados e sempre estavam trabalhando. As crianças não são traumatizadas porque se machucam. As crianças se traumatizam porque ficam sozinhas com suas feridas. Eu estou em prisão perpétua. Estou aqui por um assassinato de 1º grau. Cometi um crime quando tinha 20 anos. E eu me pergunto quais os eventos na minha vida me levaram ao ponto onde eu pensaria que não teria problema em matar alguém. Eu tive que lidar com muitas experiências adversas na infância. A principal delas que me fez começar a decair foi ter sido abandonado pelo meu pai. Eu admirava. Eu queria ser igual ao meu pai. Ele era meu herói. Quando fiz 8 ou 9 anos, ele foi deportado para o México. Isso me devastou. Quando eu era criança, minha mãe dizia: meu filho, peça a Deus para que ele volte. Mas ele nunca mais voltou. O bebê que não recebe colo acaba morrendo. Mesmo que o alimente, troque a fralda e cuide dele, seus sentimentos se tornam uma carga muito pesada. E ele fica muito estressado. E assim o bebê precisa do cérebro da mãe e do pai para regular o seu próprio cérebro e suas emoções. Não é apenas se sentir sobrecarregado, mas também não ter ninguém lá para te segurar. Há uma ideia muito forte na América do Norte que ensina as mães a ajudarem seus bebês a dormirem, ignorando o seu choro. Esqueça o leite materno. O bebê só quer se apegar, porque a única maneira para ele se apegar é fisicamente. Quando ele não está no colo, ele não está se apegando. E quando isso é feito todas as noites, se torna traumatizante. E continuamos dizendo isso para as mães fazerem isso. Se olharmos para as necessidades humanas genuínas, se você conecta a intuição, o coração e a alma, não há nada mais normal do que uma criança dormir nos braços dos pais. Sempre pensei nas minhas origens dos meus próprios problemas. Um bebê de 2 meses de idade na Hungria. Quando os alemães e os nazistas invadiram o país e começaram a exterminar a população judaica, aquele foi meu primeiro ano de vida, com uma mãe aterrorizada, avós maternos e o pai fazendo trabalho forçado, antissemitismo, a sombra de uma aniquilação cada vez mais perto, e por fim se separado da minha mãe. Eu tinha pouco menos de 1 ano de idade quando minha mãe teve que me entregar a um estranho no gueto de Budapeste e me enviar a alguns parentes escondidos, e não nos víamos por semanas e não sabia se me viria ou não. Ela escreveu em seu diário: essas foram as 6 semanas mais difíceis da minha vida. Essa foi a experiência do primeiro quase 1 ano e meio de vida. E às vezes eu pensava, devo ter recebido muito amor, ou ao contrário, seria bem louco do que sou hoje.
Para que um trauma aconteça, não precisa de Segunda Guerra Mundial, precisa de racismo, não precisa de genocídio e não precisa das privações que a guerra traz. Você só precisa de pais que estão alienados dos seus próprios instintos, que deixam seus filhos chorarem sem pegá-los no colo. E essa criança fica desesperada por um relacionamento. Só precisa disso. Olá, oi Alisson. Bem-vindo, Gable. Bem-vindo, Gabo. Uau. Que lindo. Obrigada. Para mim, ser viciado em drogas, a necessidade profunda de escapar, eu acho que é quase um lugar mais realista do que a insanidade que vemos, o caos que vemos ao nosso redor. Eu só queria aquele lugar o tempo todo. Posso falar pelos meus 37 anos que estou reabilitada e que tive recaídas no processo. E qual o seu medo? Bom, o medo é que eu seja abandonada, de volta ao Homo sapiens, serei expulsa da caverna. Qual o seu medo de ser abandonada? Bem, naturalmente que vou morrer, a menos que eu faça tudo para os outros. Quando você faz tudo para os outros, o que você faz para si mesma? Eu me abandono. Sim, é, certo. Na verdade, você está encenando o seu pior pesadelo. Uhum. Eu era mais nova de 5, uma família muito ambiciosa, muito bem sucedida, exceto que todos são alcoólatras. Eu ia no bar, eles estavam bebendo. Não havia espaço para mim. Era tipo, cala a boca, Alisson, cala a boca. Você está errada, você está errada. Então meu papel na família era estar errada. Jamais vou esquecer minha mãe me dizendo: eu simplesmente não entendo você. Eu tinha 6 anos e pensei: meu Deus, se você não me entende, estou perdida. Permita-me lhe dar uma outra percepção de você. Você é quem mais do que os outros, absorve toda a dor e estresse da família. E você os manifesta e eles não suportam ver. Então, ao exilar você, eles estão exilando sua própria dor e estresse. Certo, certo. Quando criança, temos 2 necessidades fundamentais. Uma necessidade que está conosco desde a infância, que é absoluta e não negociável, é o apego. A outra necessidade é a autenticidade. A autenticidade, portanto, é a conexão com nós mesmos. Porque sem autenticidade, sem uma conexão com nossos instintos, quanto tempo sobreviveremos na natureza? A autenticidade não é um conceito pseudo-espiritual da nova era. Na verdade, é uma necessidade para a sobrevivência. O que acontece se, para sobreviver ou se ajustar ao seu meio ambiente, você tiver que reprimir seus instintos, tiver que reprimir sua autenticidade? A sociedade normal não permite raiva. E as crianças que estão com raiva devem ser separadas. Ou seja, temos que ameaçar seus apegos aos relacionamentos no qual ela vive para que ela possa reprimir. Essa criança ela não aprende bem a lição, se desconectará da raiva e será um alvo fácil para a depressão, doença mental ou física. Certo, o garoto está com raiva. Que tal ajudá-lo a superar a raiva, para aprender como modulá-la? Não para reprimir, mas para aprender a ser amigo dela. Não queremos que as pessoas não sintam raiva. Queremos que saibam que a raiva não precisa ser destruída. O que você está ignorando quando está deprimida? Raiva. Isso. Você está ignorando fúria. Você está ignorando sua raiva, certo? Sim. Entende por que as crianças de 6 anos parece genial ignorar a raiva? Sim. Por quê? Para sobreviver. Exato. Você falou sobre seus muitos fracassos. Quero que escolha apenas um. O medo de, se eu for abandonada, não conseguir sair da cama. Já fiz isso antes. E você considera isso um fracasso? Desmoronar, considera-se um fracasso.
Você considera isso um fracasso, certo? Muito bem. Então, o seu fracasso é que você ficou deprimido e, como disse, você desmoronou. Esse é o fracasso, sim. Apenas identifique a idade em que se lembra que se sentia deprimida pela primeira vez. Provavelmente 6 ou 7 anos. Quantos anos seus filhos têm agora? Minha filha mais velha tem 33 anos. Meu filho tem 30 e minha filha mais nova 27. Muito bem. Escolha um deles com um experimento mental agora. Quero que você imagine aos 7 anos. Digamos que ele fique deprimido. Você irá até ele e diria: você é um fracasso total. Claro que não. Por que não? Notou o que você está chamando de fracasso? Vou dizer algo muito radical. A depressão foi um grande sucesso, não um fracasso. Certo? Agora... Não, eu estou ouvindo. Você está me dizendo que ter dor me mostrou profundamente dentro de mim, como que eu estava abandonado. Exatamente. Então talvez você queira parar de chamar isso de fracasso. Você passa toda a sua vida assim e vê como tudo que julga sobre você realmente serviu ao propósito na época. Sim. Sério, não é simples. É simples. Gabo Mato, muito obrigado por vir ao Under Skin. O motivo pelo qual eu estou muito feliz em falar com você é o motivo pelo qual você está tendo um impacto cultural tão importante por causa da sua rara compaixão e percepção do mundo do vício. Quando era heroína, depois de usar, eu pensava: isso não é pra mim, isso tem que parar, isso não tem futuro. Você acha que nunca mais precisará? Porque sente... E então vê o remorso, o que foi que eu fiz, e você diz que não precisa nunca mais daquilo. E quando chega em casa, você vai correndo para a loja para pegar a próxima coisa que deixou de comprar. Na vida de cada pessoa que já foi viciada e que sempre será viciada, será sempre um trauma. O vício é qualquer comportamento em que uma pessoa encontra alívio a curto prazo e deseja, mas sofre consequências negativas e não consegue largar. Existem tantos vícios, pode ser droga, obviamente álcool, nicotina. Também pode ser sexo, pode ser jogos de azar, pode ser compras, pode ser comer, pode ser pornografia, pode ser internet, pode ser um jogo, pode ser um trabalho, pode ser um relacionamento. Tudo isso pode ser um vício. A primeira pergunta não é por que o vício, mas sim por que a dor. Na nossa sociedade há 2 mitos em torno do vício. A linha nociva é a crença de que o vício é uma escolha e que as decisões que surgem dos vícios são, portanto, uma questão de culpabilidade individual. Dessa forma, a maioria dos viciados são punidos por serem viciados. E outra crença em torno do vício, mas ainda enganosa, é que é uma doença hereditária, é um distúrbio biológico do cérebro. Essa crença é humana, mais do que crença do que escolha, mas pelo menos alguém herda uma escolha. Não deve ser punido por isso, mas deve receber tratamento como qualquer outra doença. No entanto, também é enganosa porque ignora o porquê das pessoas desenvolverem um vício. E não tem nada a ver e ver como uma doença. E entre as respostas humanas normais ao trauma, quando as pessoas estão sofrendo, elas querem escapar do sofrimento. Isso é normal. Meu nome é Chitapa Chaloship, tenho 43 anos. Minha família é proprietária de restaurantes tailandeses. Eu saí de casa quando eu tinha 14 anos. Nunca fui boa o suficiente. Eu acho que se eu tivesse pais que realmente não se importassem e fossem tolerantes, não acho que eu teria me envolvido nisso e ficado viciada.
Eu poderia ter experimentado uma ou duas vezes, mas eu acho que a pressão veio desde a educação. E ter que sair e ter que alcançar a melhor nota, ser boa aluna. E quando saí de casa, eu queria provar, não só para mim, mas para eles, que eu era mais do que eles viam. Me candidatei na Universidade de Stanford e ela foi a minha escolha número 1. Fiquei decepcionada por não ter entrado. A Universidade de São Francisco foi minha segunda escolha. E enquanto estava lá, eu fiz muitas coisas que fazia quando estava na escola. Eu jogava, cantava no coral, fazia tantas coisas. Eu estava entre enfermidades, fui membro de vários clubes. Eu estava tentando encontrar o meu caminho no mundo. E aí eu comecei a trabalhar nas boates daqui. Acho que foi quando realmente evoluí, porque queria fazer tudo. Eu queria fazer faculdade, queria trabalhar, mas precisava também fazer a lição. A pressão era grande. As drogas mais pesadas começaram. Eu precisava de metafetalina para ficar acordada. Acho que nossa sociedade simplesmente não entende o vício. Sem o vício, eles se sentiam incompletos. Eles sentem um enorme vazio por dentro. É como se o vício fosse para eles se sentirem mais completos. E, de alguma forma, preenchem o vazio temporariamente. Por que apontar o dedo? Por que julgar? Um determinado grupo de viciados que por acaso usam substâncias? Meu primeiro trabalho como médico em Vancouver, depois que fiz meu estágio, foi na região central-leste de Vancouver. É uma área com maior concentração de uso de drogas na América do Norte e a mais dramática, onde existem mais pessoas ingerindo, inalando todos os tipos de substâncias do que em qualquer outro lugar do planeta. Eu fui a um hotel velho e quebrado, com tinta rachada nas paredes, pessoas entrando e saindo, e imediatamente me senti totalmente em casa. Depois de 2 anos, mudei meu trabalho em tempo integral para a região. Eu trabalhei lá por 12 anos. Todos eles sofreram terríveis tormentos quando crianças, o que também significava que seus vícios eram extremos. Eles estavam dispostos a sacrificar amor, vida, relacionamento, saúde, só pela próxima dose. Eles estavam desesperados para escapar da realidade, pois a realidade havia sido cruel demais com eles. Estávamos lidando com pessoas com infecções graves. Eles injetavam drogas. Isso causava obscensos, não só na pele ou nos músculos, mas também no cérebro, na medula espinhal e nas articulações. Eles precisavam ser hospitalizados, pois o único local onde dá para administrar antibióticos intravenosos várias vezes ao dia, mas eles eram usuários, eles sempre fugiam do hospital. E até mesmo usavam os tubos intravenosos para injetar. Evidentemente, eles eram expulsos dos hospitais, o que significava que as infecções potencialmente nunca seriam tratadas. Foi assim que conheci Joe Carl. Eu ajudei a atravessar um cruzamento em sua cadeira de rodas. Acho que foi a primeira vez que nos vimos. Você me ajudou e me disse: o que você está fazendo? Chega. Vou te internar. Você aceita? E eu disse: e quanto ao meu vício? E você disse: bem, o que você usa? Eu disse: eu uso morfina e Sloan. Eu disse: quanto você vai me dar? Você disse: a quantidade que você tem no seu bolso. Lidar com as pessoas no nível onde se encontram e tratá-las como seres humanos sem tentar mudá-las abre a possibilidade de transformação para elas. E John é um exemplo claro. Eles entravam a cada 4 horas para me dar morfina, assim. Eu não estava precisando. Eu estava guardando e eu acordei e tinha morfina por toda a cama. E eu me sentia no paraíso. Eu me lembro da sua poesia, que você é um escritor muito, muito ávido, sim. E você compartilhou algumas comigo. Tem algum que você possa recitar agora? Tem. É mais ou menos assim. Misbehave when I crave to push the venom in my veins. I lose all control of my inner soul and my demons hold the reins. I deceive whoever believes, I twist their open trust. With nefarious precision and tunnel vision, I pursue the venom with lust. With the desire so strong, I forget all bonds, hurting the ones I adore.
And even though they love me, they move on from me to let me fight my war. Uncontrollable, I'm inconsolable, slowly I'm dying inside. A glutton of such, I've used too much, now there's no life in my eyes. Quero falar com vocês sobre por que vocês acham que ficaram viciados, o que o vício fez por vocês no curto prazo que te levou a gostar dele. A única coisa que aprendi foi a gratificação por meio do sexo. Pagaria meu aluguel, minha comida, minhas roupas, mas eu também estava me sentindo amada. Se sentindo amada como? Ter aquele desejo que alguém se importe e queria você e me queria. E não conseguia ter uma relação sexual se não tivesse usado, porque não sentia nada pela outra pessoa. Isso a fez se sentir mais viva? Sim. Isso fazia me sentir mais em sintonia, sim. E eu usei para ter sentimentos. Eu não me sentia bonita, não me sentia. E assim que eu usava um pouquinho de droga, minha autoestima aumentava instantaneamente. Eu praticava tantos esportes e tinha uma agenda tão apertada que quando eu comecei a usar na 8ª ou 9ª série, eu me senti livre. Então, liberdade, sensação de vitalidade, realização, autoestima. Todas essas coisas são maravilhosas, não são? Quando falam que o vício é uma escolha ruim, eu digo não, não é. Na verdade, é uma solução para um problema. Se entendermos que o vício não é um problema primário, mas na verdade é a resposta ao trauma, então se torna óbvio que para curar o vício, é preciso curar o trauma. Mas significa que você vê a ferida que está conduzindo aquela pessoa. Por baixo dessa personalidade traumatizada está um indivíduo saudável que nunca encontrou expressão na vida, porque nunca lhe foi dado o espaço para se expressar. Nunca lhe foi dado um relacionamento no qual a sua verdadeira humanidade poderia ser expressada. Somos livres? Estamos conscientes? Ou estamos totalmente conscientes ao tomar uma decisão, ou somos movidos por uma dinâmica inconsciente que herdamos ou que desenvolvemos como uma resposta ao trauma da infância? Se não estamos conscientes, não somos livres. Temos uma estrutura social que induz traumas em muitas pessoas. Portanto, induz comportamentos escapistas e viciantes em muitas pessoas. E essas tendências internas se aliam com a aparência externa da sociedade. Tudo isso parece perfeitamente normal e perfeitamente natural. Fundamentalmente, a mensagem é que criamos um mundo com a nossa mente. Se tem uma visão de mundo, de que o mundo é um lugar horrível, vou viver em um mundo onde tenho que ser agressivo, desconfiado, competitivo, agressivo e me tornar o maior possível para não ser devorado. Tenho que ser grandioso e astuto, porque esse é o mundo em que vivo. E as pessoas que a nossa sociedade recompensam com poder.